Graça e paz. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. As palavras mais terríveis que alguém pode ouvir não é um xingamento, uma difamação, nem palavras ofensivas ou preconceituosas. Isso é horrível e muito, mas não é a coisa mais terrível que alguém pode ouvir. As palavras mais terríveis, mais assustadoras, mais trágicas que alguém poderá ouvir são as palavras ditas por Jesus Cristo no texto que foi lido para nós. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas são as palavras mais terríveis que alguém poderá ouvir. Ouvir essas palavras naquele dia de Jesus, como ele disse aí, significa eterna perdição, banidos da face do Senhor. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso aí. Que essas palavras do Senhor gerem em nosso coração temor diante dele. As palavras de Jesus são maravilhosas, são graciosas, maravilhosas, mas são também chocantes e terríveis para o ímpio, incrédulo, pecador. Ele está dizendo aqui de um grande número de pessoas que ouvirão essas palavras e por causa disso se lamentarão eternamente no inferno. No contexto aí do texto que foi lido, Mateus 7, vamos ouvir o versículo 13 e 14.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A porta apertada é Cristo, e o caminho estreito de igual modo. A porta é Cristo, Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele nele. Jesus Cristo morreu por mim, também morreu comigo, para que eu pudesse receber em mim a sua vida, pela minha ressurreição juntamente com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No reino de Deus, você só entra se morrer com Cristo na cruz. E morreu, porque Cristo na cruz nos atraiu a si. Ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Portanto, com Ele nós morremos, porque nós estávamos nele, identificados lá em Cristo, na pessoa dele, no corpo dele, na cruz. Então, no reino de Deus, você só entra se morrer, se crer sua morte com Cristo na cruz, para ser salvo, salvo do pecado, salvo de si mesmo, e para receber a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida espiritual, a vida eterna em você. Esta vida já é Cristo mesmo em nós. A nossa morte com Cristo é a única via de passagem para a vida e também para o reino de Deus. Esta é a porta que nos conduz à vida, que nos leva à vida da ressurreição, a vida juntamente com Cristo, a vida que Ele é em nós, a vida que é Ele, e Ele em nós vive a sua vida justa e santa. Cada um tem que experimentar essa morte com Cristo, para o pecado, para si mesmo. Cada um tem que passar por essa porta apertada da cruz de Cristo crucificado, se quiser ser salvo. Portanto, creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá entrado pela porta estreita, a porta da vida. Mas, se não crer, tragicamente, não haverá nenhuma esperança para você. A experiência cristã é compreendida como uma porta apertada, que temos que cruzá-la, e um caminho estreito que temos que caminhar nele. No versículo 15, Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A proposta de Jesus é
entrar por uma porta apertada, para andar em um caminho estreito. A porta é Cristo mesmo, Cristo crucificado, e nós crucificados com Ele. Ele é a porta, temos que entrar nele, ali na cruz, e Ele nos fez entrar nele. Entramos nele, com Ele morremos e saímos juntamente com Ele. Saímos pela ressurreição juntamente com Ele e encontramos mantimento, alimento, encontramos a vida. Temos aí no texto que foi lido outra proposta, que não é a proposta de Jesus, da cruz, do caminho apertado, da porta apertada. Temos aí a proposta dos falsos profetas, dos falsos ensinos, do falso evangelho, da religião. Aí diz para tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado com essa gente, com essa proposta, que não é aquela que entra na porta estreita. Cuidado com essa outra indicação, essa outra proposta, essa outra porta, outro caminho, que é uma porta, é um caminho que está falando de uma proposta religiosa, normalmente uma proposta religiosa, outras alternativas. Preste atenção e tome muito cuidado. Existe muita gente falando em nome de Deus, mas é gente falsa, mal intencionada. O texto diz que são falsos profetas. Foi o próprio Jesus que disse. Falsos profetas cujas mensagens geram falsos salvos, falsos cristãos, e são muitos. E são esses falsos profetas que vão ganhar o Oscar de melhor atuação. Eles vão enganar. Eles são atraentes. Eles falam o que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir de fato. Os pregadores do Evangelho de Cristo, os pregadores de Deus, normalmente são desagradáveis e até chatos. Por quê? Porque fala de renúncia, que você precisa renunciar, que você tem que entrar na porta estreita, tem que morrer na cruz de Cristo, tem que deixar o pecado, e só se deixa o pecado morrendo para o pecado em Cristo, que tem que andar em um caminho estreito, um caminho de tribulação, de sofrimento, e isso não é agradável. Aí é dito que eles, os falsos profetas, não só são lobos, mas são lobos devoradores. Lobos devoradores, foi Jesus que disse. Por que são devoradores? Porque são esses falsos profetas que vão indicar a proposta
alternativa que conduz à perdição e não à salvação. É por isso que são devoradores, destruidores. A porta larga e o caminho largo é a negação da cruz de Cristo, a negação do Evangelho da nossa morte e ressurreição em Cristo. Versículo 22, Mateus 7. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos me dirão naquele dia. Para começar, são muitos. Quem são esses muitos que vão argumentar baseado no eu deles e não na graça de Deus? Porque eles estão dizendo: eu fiz, fizemos. Então é um argumento baseado no eu, na religião deles e não na graça de Deus. Esses muitos aí não tem relação com o mundão. Esses que vão argumentar naquele dia foram pessoas religiosas, mas que não nasceram de novo em Cristo Jesus. O mundão, perdidão, não tem o que argumentar. Argumentar o quê? Os governos cometem pecados horríveis, mas em nome de suas ideologias. Preste bem atenção nisso. Mas o cristianismo nominal comete iniquidade em nome de Deus. E aqui está a diferença. E isso é terrível. São aqueles que se folgam com o falso evangelho. Nunca deixaram o pecado e nem querem. Eles gostam do pecado, defendem o pecado em suas vidas e na vida dos outros. São aqueles que ouvem os falsos profetas, que aceitam a outra alternativa falsa, a outra proposta que não é a de Jesus. Essa gente ouve os falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha de Cristo, mas por dentro são lobos devoradores, porque a questão está lá dentro, a natureza está lá dentro, intacta, porque não foi tratada na cruz de Cristo, porque rejeitou a porta estreita, entrar por ela. Quando a realidade chegar, esses muitos vão descobrir a pior ilusão da vida deles. Vão descobrir que estão perdidos, achando que estão salvos, pelo menos a maioria deles, porque tem aqueles
que estão ou não estão nem aí com o pecado. Tanto faz como tanto fez. Então, será a grande decepção de muitos crentes, de muitos cristãos nominais, crentes nominais, que não nasceram de novo em Cristo Jesus. Isso é sério. Mas nós precisamos falar isso. O Senhor Jesus vai dizer a esses muitos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 3 coisas terríveis aqui. Nunca vos conheci. Isso é terrível. É Jesus dizendo para a pessoa que vivia falando no nome dele: eu nunca conheci você. Isso é terrível. A outra coisa terrível, até mais: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E a outra coisa: vós que praticais a iniquidade. Cuidado com a iniquidade. Ela é terrível. A palavra conhecer, embora seja grega, está com o sentido do Antigo Testamento, um sentido íntimo, um sentido de intimidade. É isso que Jesus quer dizer com conhecer. Ele está dizendo: eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca tive amizade íntima com você. Eu nunca tive comunhão com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, aí diz para que nós fomos chamados. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão, para a intimidade, para ser um amigo do peito do Senhor. Primeiro vem a identificação, depois a comunhão. Precisamos entender isso. Primeiro vem a identificação, depois vem a comunhão. Chamamos de identificação o que aconteceu na cruz. Nós fomos colocados em Cristo. Com Ele morremos. Depois nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E aí nós ganhamos a vida. E a comunhão com o Senhor começa aí. Começa na vida. Na vida. A minha vida pecadora tem que morrer. Morreu em Cristo. E a vida dele, a vida da ressurreição, entra em nós e passa a operar em nós. E é a partir daí que nós vamos ter a comunhão com o Senhor. Porque não dá para ter comunhão com o Senhor no pecado. Primeiro nós precisamos ser separados do pecado pela nossa morte na cruz em Cristo. Depois vamos ter a comunhão com o Senhor a partir da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Então, comunhão é o relacionamento. É o relacionamento.
é o convívio com o Senhor. E a comunhão começa na ressurreição com Ele, começa na vida. Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, diz a palavra. Então Jesus disse: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo: a gente não conversava, a gente não tinha amizade, a gente não tinha comunhão, intimidade, a gente não andava juntos, não tínhamos comunhão nenhuma. Eu nunca conheci você. Existe uma razão para isso. Uma razão só. E o Senhor diz aqui no texto, e Ele disse aqui a razão. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a razão é a iniquidade. Veja bem, iniquidade não é uma questão de comportamento. Não. Não é o indivíduo que está fora dos padrões estabelecidos pela sociedade e principalmente pela comunidade religiosa. A gente acha que é, mas não é. Homens perdidos não são aqueles que se envolveram com o que não é aceitável pela sociedade ou pela religião. Não. Uma pessoa pode corresponder perfeitamente tudo isso e ao mesmo tempo estar perdida e caminhando para a perdição final. A iniquidade, irmãos, é uma questão de natureza. É aquele caráter torto, aquela natureza corrompida, torta, pecaminosa dentro da pessoa. Ela nasce com isso. A pessoa nasce assim. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em iniquidade, fui formado em pecado me concebeu minha mãe. A iniquidade vem desde o ventre. É essa natureza perversa. Nascemos assim. Não é preciso ensinar uma criança a mentir. Não é preciso. Ela aprende sozinha. Não é preciso ensinar a ser egoísta. Não tem uma receita ensinando como ser egoísta. A pessoa aprende sozinha. Não é preciso ensinar a ser bruta, ignorante com as outras. Não é preciso ensinar o ser humano a ser belicoso, encrenqueiro, pede briga. Aprende sozinho. Irmãos, não é preciso ensinar a pecar. Não precisa ensinar a pecar. Já nasce sabendo. É uma questão de natureza. A iniquidade tem a ver com isso.
Mas o comportamento das pessoas podem ser condicionado, domesticado, educado das mais diversas formas, na escola, na família, as regras jurídicas, regras religiosas, regras culturais. A pessoa vai sendo amansada, domesticada, educada. E aí ela vai se adequando aos padrões estabelecidos. Há um adestramento desde criancinha. Isto é bom? É bom. É bom isso. Do ponto de vista social e comportamental das pessoas, isso é bom. Mas isso não resolve a questão da natureza da pessoa. Não resolve a questão da iniquidade dentro da pessoa. Para resolver a questão da iniquidade, Deus tem uma única medida, uma só. Qual? Nos crucificar com Cristo, nos fazendo morrer nele para o pecado, com iniquidade e tudo. Depois disso, Deus nos ressuscita, e Ele já nos ressuscitou juntamente com Cristo, e a partir daí nós vamos ter a vida de Cristo, o caráter de Cristo, uma nova natureza. Chamamos isso de Evangelho. Só assim nós podemos ser livres da iniquidade. E não só ser livre da iniquidade, ser livre também da prática da iniquidade. Lembre-se que Jesus disse: vós que praticais. Nós fomos livres da iniquidade e da prática dela também. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está avisado. Se quer continuar na iniquidade, tudo bem. Mas aqui está o aviso de Deus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não importa a sinceridade de alguém, se pratica a iniquidade, está perdido. É dessa natureza iníqua e pecadora que Jesus veio nos libertar. Ele até disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preste atenção no que ele disse: verdadeiramente. É uma libertação de verdade, não é de faz de conta, é de verdade. Salmo 119, versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine, não se apodere de mim iniquidade alguma. Não me domine iniquidade alguma. Olha, iniquidade alguma. Não tem espaço aqui para a operação da iniquidade em nós, quando o Senhor firma os nossos passos na palavra dele. Não sou eu me firmando
é o próprio Deus: firma os meus passos na tua palavra. Qual é o resultado? E não se apodere de mim, não me domine iniquidade alguma. Alguém poderá protestar: mas eu sou batizado, sou membro de igreja, sou atuante, sou admirado, elogiado, eu sou um religioso pontual, por isso estou salvo. Ledo engano. A pessoa pode ser tudo isso, mas sem o novo nascimento em Cristo está perdida. Quando o assunto é salvação, é preciso crer na palavra de Deus que afirma nossa morte e ressurreição em Cristo. Você pode ter uma religião importante, cheia de obras e maravilhas, mas se não foi liberto da iniquidade pela sua morte e ressurreição em Cristo, você está perdido. Mas, crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá certeza de que nasceu de novo e não viverá mais na iniquidade. Cristo viverá no seu interior a vida justa e santa. Assim, não precisará ouvir naquele dia as palavras de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, se não crer, não lhe restará nenhuma esperança. Pense nisto, é muito importante. O meu desejo é que você seja, de fato, uma pessoa livre da iniquidade e liberta do pecado. E tenha o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. É singelo assim, mas funciona perfeitamente. Creia e siga Jesus livre da iniquidade e sem os pesos da religião dissimulada e inútil. Creia e viva liberto, porque é assim que o Pai nos quer.